seja feita a tua vontade. Tudo errado. Nós fizemos um plano, só que nós esquecemos de um detalhe. Nós esquecemos de envolver outras pessoas que precisavam estar envolvidas, que eram as pessoas lá do hotel. Que inteligente, nós, né? Fizemos o plano perfeito, então o irmão vai chegar, vai falar o nome na recepção, o teu quarto é o 14, você vai para lá, guarda suas coisas, perfeito. Só que quando nós chegamos, nós nos demos conta que nós não estávamos no Vereda das Araucárias, que fica, quando você vai lá e faz um compromisso, loca só para você, lá é uma pousada. E nós descobrimos que todos os quartos que nós íamos usar já estavam com hóspedes. E nós precisávamos que eles saíssem, né? E você sabe que o hotel as pessoas entram meio-dia até as 2h da tarde, alguns. E essas pessoas estavam até dormindo, e aquele bando de homem lá no estacionamento, né? Tem até uma foto. Eu não sei se o Mateus tem lá alguma foto, conseguir passar alguma coisa. Assim ao vivo é difícil, né? Coloca as pessoas na roubada. Também não está pensando nisso. Mas a gente vê como Deus é maravilhoso, porque Ele usa pessoas imperfeitas como nós, pessoas falhas como nós, pessoas que acham que é só planejar e tudo vai dar certo. E Deus, Ele quer fazer as coisas muitas vezes do jeito dele, mas Ele vai usar cada um de nós. Cada um de vocês. Na mensagem que foi pregada, ficou muito forte, muito claro isso. Que às vezes nós recuamos até para fazer alguma coisa que Deus está nos chamando. Nós recuamos porque nós ficamos com medo, ou achamos que tem pessoas mais capacitadas que nós, mais preparadas, e a gente deixa, às vezes, de fazer algo que Deus está colocando no nosso coração, que Deus está nos chamando, ou a gente vai adiando essas coisas. E o que acontece, se você não fizer, Deus vai chamar outras pessoas. E às vezes acontece com cada um de nós, a gente olhar e achar que determinada pessoa que está fazendo tal coisa, ela não é tão capacitada para aquilo. É uma coisa natural nossa como ser humano. Mas não é tão capacitado. E isso a gente, com a maturidade cristã, a gente vai aprendendo isso, que nós não somos capacitados. E nós temos que buscar cada vez mais no Senhor. Buscar em oração, buscar em meditação na palavra, aprender com os irmãos, observar. Aprender com os mais velhos, com os mais novos, ensinar aquilo que você sabe e aprender aquilo que você não sabe. Às vezes com as atitudes das pessoas, a gente vê, às vezes, um comportamento de alguém que a gente fica admirado, que você não esperava que a pessoa ia te ajudar sem você precisar chamar. Então, a Bíblia ensina isso, que nós devemos fazer planos, mas saber que o plano perfeito vem do Senhor. E ficar firmes, porque Deus vai realizar aquilo que Ele colocou no nosso coração. Não é a nossa vontade, o nosso desejo, mas Deus colocou uma vontade no nosso coração e Ele vai realizar isso. Nós vimos agora com o retiro. Quantas coisas aconteceram lá. Eu já participei de vários retiros, mas para mim foi diferente esse retiro. Foi quando os homens cantavam, eu senti que parece que o prédio tremia lá dentro. As pessoas lá fora ficavam olhando, né, quando encontravam, esses que estavam cantando. A gente sentia no nosso corpo a vibração, a energia. Era uma sala mais ou menos do tamanho desse templo aqui. Só que o teto mais baixo, né, parece que o som fica preso. Parecia um canto gregoriano. E olha que eu não sou nem músico, mas para mim parecia, pelo menos para o meu ouvido, né, que não é de músico, parecia. Emocionou os que estavam ali participando. O pastor, nosso preletor, né, pastor Godoy, pediu até para repetir, acho que 2 ocasiões, a música que ele queria gravar para mostrar para a esposa dele. Né? Ele ficou muito admirado, ele falou, nossa, que força, falou eu não lembro as palavras, mas falou da força musical dessa igreja. Né? E é uma pessoa que não precisa fazer elogios falsos, né? Ele estava falando aquilo com uma sinceridade do coração. Então, só aí a gente vê as bênçãos do Senhor, usando pessoas imperfeitas
para fazer algo tão bom, porque é algo que Deus quer realizar. Ele quer transformar as pessoas, transformar os homens, quer ver homens comprometidos com Ele, comprometidos com a palavra dEle, comprometidos com a vontade dEle. Homens que sabem que se conseguem fazer alguma coisa, é por causa da misericórdia de Deus, é por causa dEle que nos capacita, que nos orienta, e mesmo quando nós nos sentimos fracos, Ele usa. A Bíblia fala isso. Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, as coisas loucas para confundir as sábias. Deus se alegra de escolher alguém que alguém fala assim: nossa, não tem condições nenhuma. Vem de uma família ruim, de uma família problemática. E Deus aponta e fala: é esse que eu quero. É esse. Um irmão deu um testemunho lá da vida dele. E ele falou algo que foi Deus quem deu para ele aquilo. Falou, os irmãos que estão aqui, vou abrir para os irmãos testemunharem também. Ele falou do improvável. A pessoa improvável. Essa pessoa, improvável que ele teria condições de fazer isso. Mas para Deus é assim. Ele chama aquele que as pessoas não acreditam, que as pessoas não escolheriam. Ele escolhe o improvável e faz daquela pessoa perdida, caída, uma bênção, um instrumento nas mãos dele. Ele capacita, ele corrige muitas coisas naquela pessoa. E a gente, por mais que a gente busque, eu acredito que nunca estaremos prontos, porque a gente quer estar pronto, né, para tudo. Mas eu creio que quando a gente chegar à conclusão que está pronto, que tudo está perfeito, Ele chama a nossa senha e a gente parte daqui para lá. Eu creio que eu não estou pronto. Talvez você entenda também, você pense, eu não estou pronto. Mas Deus te chamou. E quando Ele te chama, Ele chama porque Ele sabe que existe algo em você. Porque a palavra de Deus diz que Ele vê o quê? O interior. Ele vê o coração das pessoas. Na hora do almoço, o irmão veio falar comigo e falou assim: olha, um irmão me procurou aí e ele disse que ele estava observando o grupo de homens e ele percebeu que o grupo está meio desfalcado. E é verdade, está mesmo. Nós tínhamos um grupo muito maior, mais atuantes, né? Diminuiu um pouquinho o grupo. Mas Deus, Ele mostra uma necessidade. Esse irmão viu uma necessidade e ele falou que gostaria de ajudar. Aí eu falei para o irmão: você vê que é o Espírito Santo. Porque umas reuniões, fizemos várias reuniões. Segunda-feira o pessoal estava ensaiando, a gente estava aqui sempre falando sobre o retiro. E numa das reuniões eu falei do irmão que a gente tinha que ficar de olho nele. Porque era um irmão que tinha um perfil que, no meu ver, contribuiria muito com o grupo, e as pessoas concordaram, mas vamos deixar passar o retiro, depois a gente conversa com ele. Vamos colocar em oração. E tem que ser assim. Coloca em oração. Às vezes a gente toma uma decisão, se antecipa, né? Primeiro a oração. E a resposta do Senhor vem. Então foi a resposta do Senhor. Eu falei: olha só, ele mesmo percebeu que tinha uma necessidade e ele se encaixou na necessidade. Porque é uma coisa que eu aprendi, às vezes a gente vê algo e pensa: nossa, alguém tinha que fazer isso, alguém tinha que arrumar isso, mas se eu vi, provavelmente esse alguém sou eu mesmo, é você mesmo que está vendo. Ah, a igreja precisa de líderes mais capacitados. Transforme-se, seja você esse líder capacitado, essa líder capacitada. Eu acho que, tenho certeza, olhando para a igreja, não tem ninguém incapacitado. Se o Senhor chama, você vai fazer, você faz o teu melhor. E Deus honra. Então eu quero agradecer, louvar a Deus por esse retiro, porque várias coisas não aconteceram do jeito que a gente planejou, mas Deus tinha algo melhor. Os irmãos do louvor, maravilhoso, o pastor orou, falou do nosso guitarrista, violinista, sei lá como é que chama. Como é que ele falou? Toca com intenção, né? É isso.
fazer porque você quer fazer. Eu tenho vontade de fazer, eu vou servir da melhor forma. Seja o que for, faça o melhor possível. Eu vi nesse retiro, como o pastor falou aqui, muitos irmãos testemunharam e falaram: eu quero aprender mais, eu quero falar de Jesus para as pessoas, eu quero chamar as pessoas para participarem da igreja, do evangelho. A gente viu e é algo que a gente vê sincero da parte dos irmãos. Então, irmãos, nunca se diminua, nunca se encolha, porque Deus olha para você e fala: é esse, como ele falou para o pai de Davi, falou para o profeta que foi na casa lá do pai do Davi. Quando veio todos os irmãos, não era nenhum daqueles, chamaram o mais jovem, Deus falou para ele: é esse, unge-o. E ali é que a gente aprende, que a palavra ensina. Deus vê o interior. Então, se ele te chama, faça. Conforme o pastor colocou no versículo lá, Eclesiastes 9:10, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem ciência, nem indústria, nem sabedoria alguma. Então faça conforme as tuas forças. Deus seja louvado. Tudo que foi feito por Ele, para a honra e a glória dEle. E Ele fez coisas maravilhosas. O irmão entregou a vida a Cristo lá. Eu nunca vi a forma como ele fez ali, que as coisas se desenvolveram, porque ele não só falou assim: eu quero esse Jesus, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus porque eu quero ser um líder, eu quero ensinar as pessoas o evangelho, mas eu tenho que aprender. Então, já vem meio pronto, né? Já entendendo certas coisas. Eu quero aprender, eu quero poder ensinar as pessoas. Então, Deus quem chama. Quero abrir para os homens que participaram. Poucos estão aqui, né? Mas... É o palito de fósforo, o pastor... É que às vezes você pede para a pessoa falar só um pouquinho, ela fala bastante igual eu estou falando aqui, tinha que ter me dado a caixa de fósforo. A caixa, né? Então você risca o fósforo e vai falando, quando ele apaga, você tem que parar de falar. Vamos chamar os homens que participaram aqui para cima? Vale chorar também. Vale. Aquele da caixa grandona, né? Boa noite, igreja. Vou tentar não chorar, tá? 2 minutos, rapidinho. A mulherada aí, né, conhece que... Vocês devem saber que o homem, ele é muito... A gente é liso. A mulherada aí sabe, a gente é liso, né? Se a gente puder dar uma... O pessoal chama de sabonetar, né? A gente parece porco ensaboado. E a gente escorrega para cá, escorrega para lá e a gente acaba não fazendo aquilo que devemos fazer. A começar pelo médico, né? A gente não gosta de ir no médico. Então a gente... falo por mim, né? E quando vem falar sobre nós, se a gente puder, agora falando por mim, né? Se eu puder, eu dou uma escapadela, né? Não vou abrir, não vou falar. E já no sábado pela manhã, né? Não sei se vocês concordam, né? Mas enfim, mas já no sábado pela manhã, o pastor deu uma apertada na gente lá, assim, mas pense num... Eu falei assim, pegou. E a gente precisava falar, né? A gente precisava expor aquilo que a gente estava tendo dificuldades. E fica fácil a gente botar num geral. A gente falar assim, não, eu queria ser... né? Eu queria ser melhor. Mas todo mundo gostaria de ser melhor. E o pastor falava assim, mas no que você quer ser melhor? Mas em qual sentido? Em qual área? Aonde está? Seja mais específico, vá no ponto.
E apertando e apertando, e a gente fala assim, pare! Pare, homem! E foi uma benção a gente poder ser apertado. Acho que todos, né, que estavam ali foram impactados com isso e nos pôs a pensar e a reconhecer que muitas vezes a gente precisa falar, né, aquilo que a gente está passando e mais do que isso, né, muitas vezes a gente vive no dia a dia, na correria, né, a gente fala assim, está muito corrido, precisa de mais tempo, mas talvez, falando por mim, esse mais tempo seja desorganização da minha parte, onde os meus objetivos, as minhas metas, ou, né, aonde eu quero chegar, que era o tema do retiro. Em determinado momento eu perguntei, aonde você quer chegar, Joso? E para saber aonde eu quero chegar, eu necessito estabelecer objetivos, cumprir, né, com as metas e ter isso, né, não somente em mente, mas anotado, fazer uma lista, um checklist, ver o pró e o contra, o que é favorável, o que é... Aprendemos muito sobre isso, né? As inconstâncias também, mas estabelecer objetivos e cumprir, e ser específico, pontual naquilo que eu tenho sido falho e estabelecer metas para mudar. Meta, prazo, né? E lá tem a data para a gente, data de começar, né? E uma previsão de término e a data de término. Então isso foi muito assim, o pastor deu uma... Vocês precisavam ver, olha, apertou valendo. Eu vou passar para o Cláudio. Boa noite, igreja. Bom, eu só tenho a dizer que primeiro foi um privilégio estar lá, né? Participar desse grupo. E quero agradecer em especial o pessoal do evento, Luiz Madeira, porque eram 45 homens, gente. E eu que percebi que estava bem pouco o grupo. O Luiz comentou aqui, daí à noite nós fomos para o quarto, daí estava eu, o Cleverson no quarto e o outro menino amigo do Matheus, o João. Daí um pouquinho antes de eu dormir, antes de eu incomodar eles, claro que eles não dormiram, eu dormi super bem, né? Daí eu comentei com o Cleverson, eu tô sentindo que tem poucos, né? Diminuiu bastante o pessoal do grupo, né? Dele, pois é, Cláudio. Daí eu, apaguei, né? No outro dia acordei e tava os dois que nem um zumbi lá, né? Falou, Cláudio, brincadeira, cara, você não deixou a gente dormir. Eu falei, cara, eu dormi super bem. Daí foi aonde que eu comentei com o pessoal. E um pouquinho antes da gente vir embora, o Lucas... abriu lá para todos, quem quisesse ajudar, que viesse ali na frente, quem quisesse participar do grupo. E Deus tocou no meu coração e foi onde eu falei que daqui para frente eu quero participar, quero estar ajudando o grupo de homens, evento de casais, enfim. Cara, claro que eu não comentei com a Cláudia, ela falou, você falou comigo? Eu falei... Por muito tempo e anos, o Erlon e a Lu, por exemplo, sempre estavam nos convidando, chamando, e eu sempre dando para trás. Mas foi nesse retiro que Deus tocou em meu coração e nos chamou. Então, estamos aí, gente. Estamos juntos e que Deus venha nos abençoar e vamos trabalhar, né? Para Deus. Não. Não, ele não ronca. Ele não ronca, ele parece um trator daqueles que tem aqueles pneuzão assim, Massey Ferguson, sabe? É mais ou menos isso. O Joso comentou uma coisa interessante, que ele ia apertando, e foi assim com todo mundo. Só que daí quando fazia rodeio, chegava a hora que tinha que falar o que era, não tinha como escapar. E aí quando o homem falava, ele falava assim, e a partir de quando você vai fazer isso? Aí começava o outro problema, né? Eu tentava jogar lá para apertar cada vez mais. Aí quando ele tomou essa decisão de ajudar o grupo, e a gente precisa,
Então já começou assim, né? Na hora de distribuir lá no encerramento, falei, Cláudio, pode vir aqui que você vai começar a trabalhar agora. E tem que ser assim, porque se você vai deixando para depois, você não começa nunca. Você vai adiando, quando vê, passou o ano, fala, ano que vem eu vou fazer. Então foi muito interessante essa parte do Godoy, eu gostei muito. Você tem que colocar uma data quando você vai fazer isso, e tem que vigiar e não deixar passar essa data, porque senão você vai deixando, e a gente tem esse costume de ir deixando para depois. Próximo. Eu queria só compartilhar. Foi tudo bom, ótimo, fui abençoado. E uma grande bênção foi enquanto nós estávamos almoçando com o irmão Elisandro, junto à mesa. Ele testemunhou do que ele passou na UTI, quando ele estava internado 14 dias. E uma certeza encheu o meu coração e a mente, e eu sei que a mente dele também está pensando assim. Se o Elisandro, e também eu ainda estou aqui, é porque Deus quer usar a gente. Eu sei que hoje não dá tempo, porque o testemunho dele é quilométrico, né, Elisandro? Mas é muito profundo e bonito. Um dia eu quero que você testemunhe aqui na igreja. Amém? Você estava na vez, né? Depois passa por Bom, como o Joso falou, sábado de manhã ele perguntou, né? A gente falou sobre muita coisa a respeito de meta e tal. E aí começamos a andar e falei assim, qual é a meta que você tem? Eu pensei, viver um dia após o outro. Né? Meta. Nossa, tem tanta coisa que eu quero fazer que, né, já nem sei por onde começar. E aí eu tinha que escolher uma. Eu falei, nossa, mas... E a nossa vida, gente, é meio assim. A gente faz um monte de coisa, né? Tem vontade de fazer um monte de coisa, faz um monte de coisa e no final não faz nada. Já repararam isso? A gente trabalha o dia inteiro, manhã, tarde, noite, e cuida de filho, faz não sei o quê, vai no médico, e parece que você não fez nada. Então, isso foi o que me pegou firme lá. Né? A gente precisa ter uma meta, ter um objetivo. E um objetivo de cada vez. Não adianta ter um monte de objetivo ao mesmo tempo, e você não vai dar conta, vai fazer um monte e não vai fazer nada. Né? Ou vai fazer mal feito. Né? Então, assim, é algo que eu queria compartilhar com vocês. Não pense como eu, viver um dia após o outro, né? Ou como a cultura árabe fala, de ser levado pelo vento, né? Onde der para ir, eu fui. Não é assim. A gente precisa ter o nosso foco, o nosso norte, né? Claro que o nosso principal norte é Cristo, mas... aqui na Terra, enquanto estivermos aqui, nós temos que realizar as nossas tarefas e realizar os nossos afazeres e o nosso propósito de vida aqui neste mundo. Então, é isso que eu queria estar compartilhando com vocês. Foi muito bom. Esse tempo que passamos ali foi muito gostoso. A comunhão, o conversar com os irmãos, foi algo extraordinário. E ver como Deus usa, às vezes, as conversas, ou mesmo conversando com o Paulo, a gente percebeu que o Paulo estava sedento, precisava de Jesus na vida dele. A gente via que ele tinha essa sede, e ele reconhecer Jesus no coração foi algo muito, muito bom, e ver uma alegria tremenda. E esse tempo que passamos ali também de ver, de ter assim um objetivo, uma meta, é interessante ver que a gente às vezes, como o Valk falou, a gente vive numa constância, numa rotina, e não traça objetivos, mesmo às vezes a gente passando por cursos, por capacitações que eu fiz já, né, para
assim, para empreender, né? Mas a gente esquece. É interessante ver que temos que ter objetivos, né? Traçar o foco e até mesmo quando estávamos lá para ver algo, né? Que você tenha, que eu tinha assim intenção de assim um objetivo é tocar um instrumento musical, porque eu cantar, né? A gente participa aí do coral, participa do grupo oiteto, mas tocar um instrumento é um desejo meu. Isso que eu e daí o que acontece? Não adianta só pôr esse objetivo, mas quando começar, como fazer essas coisas foram e é algo assim que e muito mais. Eu teria a falar, mas deixar um tempo para outros também. Boa noite, irmãos. O retiro foi muito especial para mim. Se tratando de metas, às vezes eu procrastino muitas coisas. Eu não tenho costume de começar. Às vezes penso em começar, só que eu não começo. Então isso foi importante. Outra coisa que me embarcou muito, como já todos falaram, foi a comunhão com os irmãos. Estava no quarto com o Mauro, mais um irmão, e ele começou a falar da história da vida dele. Eu falei, nossa, mas todo dia eu vejo sermão no culto, eu nem imaginava da história da vida dele. Então a importância desse momento de homens foi muito importante para conhecer cada um, né? Estar junto ali, conversando e falando da história de vida e como isso tem me impactado bastante, irmãos. Então, gente, o retiro foi muito bom e creio que tudo ali foi direcionado para essa intencional, na verdade, de a gente fazer o planejamento, ter uma meta e chegar até ela. E um dos exercícios que a gente fez lá foi com o Sertório. Ele fez um exercício de bússola com a gente. Os irmãos ali com a bússola na mão, puxa, como é que eu faço? Como é que eu direciono, né? Todo mundo, procure lá 200 graus. E os irmãos lá, né? Girando, 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 até chegar e conseguir ver na bússola ali 200 graus na bússola. Ela começa lá em 0 graus, vai sentido horário até o 360. E ele fez um exercício com a gente lá no bosque, lá fora. E a gente tinha que montar 2 equipes. 2 equipes com cada uma 3. Um seria o contador de passos, outro seria o homem ponto, o cara que ia ser o referencial, o homem referência, e o outro o operador da bússola. Então, eu vejo assim, na prática, nós temos que traçar em qual direção que a gente vai. E ir até aquela direção. Aí o Sertório falou, se você chegou lá e viu que não é a direção correta, volte. Volte, retroceda para começar de volta, né? Para seguir de volta. Eu tenho aqui todas as coordenadas. Eu não consegui chegar até aquele ponto que eu queria chegar. Muitas vezes a gente tem que ter a humildade de, opa, errei, eu tenho que retroceder e ir de volta até o objetivo. E todo esse caminho, né, sempre o coronel falou, vocês têm uma coisa muito, muito importante com vocês. Vocês têm a força de Jesus. E ele sentiu a força de Jesus no nosso grupo. Porque a gente sempre falava com Jesus, eu quero aprender mais a palavra, eu quero... pessoas falaram ali dos objetivos, falaram de família, falaram de filhos, né? Foi falado de casamento, foi falado de casa. Então,
seja qual objetivo cada homem tem aqui, ou cada irmão tem, coloque isso como meta, mas antes de tudo, a gente aprendeu hoje de manhã, né, algumas diretrizes que nos orientam. E a primeira diretriz, a gente falou várias diretrizes lá. E o pastor chegou assim, ó, teve uma que vocês não falaram, que é uma diretriz muito importante, que é oração. Oração. Antes de tudo, busque em oração. Coloque o objetivo, mas busque em oração. Eu acredito que marcou e vai ficar marcado para nós. Fortaleceu cada homem aqui. Obrigado a cada um pelo companheirismo. Eu pude, sempre nas refeições, eu procurava sentar em uma mesa diferente. E ver, né, conversei com o Wilfred, conversei com o Walker, conversei um pouco com cada irmão aqui. E isso foi muito bom. E é isso que devemos fazer, conhecer cada um pouquinho mais. E a gente pôde estar ali e conhecer um pouquinho de cada um ali. Foi bem legal. Eu agradeço a cada irmão aí pelo nosso retiro. Foi bênção, foi bênção. Poderíamos falar tantas outras coisas, os outros que não vieram, com certeza também tiveram uma experiência muito positiva. Uma coisa que no momento eu estava bem num canto, comecei a observar o pessoal almoçando, 6 pessoas em cada mesa, às vezes tinha uma outra que tinha 7, observando as pessoas de idades diferentes, os mais jovens ali, eu acho que são os dois ali, o Fabrício e o Pedro, né? E daí tem os mais velhos, não preciso falar quem são, vocês sabem. E tem nós ali que estamos ali no meio, né? Observando aquela comunhão dos irmãos, independente da idade, todo mundo conversando, se divertindo e dando risada, por mais que a palavra muitas vezes pegou, foi dura, ninguém ficou triste, desanimado, saiu chorando, né? O ofendido, foi muito legal. Então, por isso eu vejo que Deus, Ele tem algo especial para nós. Ele quer que a igreja da Barreirinha, os homens da Barreirinha, sejam homens especiais. Homens que confiam nele, que fazem as coisas, por mais difíceis que elas sejam, por mais complicadas, esses homens têm que colocar a confiança no Senhor. Uma coisa também que me tocou muito, aqueles irmãos falando assim, porque eu estou com plano de casar. É coisa boa, é coisa boa. Eu casei, eu falo que é bom, case que é bom. Essa vontade dele falar assim que quer fazer o planejamento do casamento para que as coisas deem certo, né? E da onde, o básico, né, para todo mundo, da onde eu vou tirar o dinheiro, né? Tudo isso. Mas faça os teus planos, marque a data, planeje, foque, né? Uma coisa que foi falado muito, foco. Você perde o teu foco, quer fazer um curso, quer fazer uma coisa, daqui a pouco você está fazendo outra. Você gasta o dia lá no YouTube, foi falado dos ladrões de tempo, né? Os ladrões de tempo que nós temos. Por que nós não temos tempo, né? Como o Joso disse? Porque nós somos desorganizados de fato. Nós gastamos muito tempo na rede social. Eu lembro que um dos irmãos que não está aqui, ele falou assim para mim, Luiz, eu estava assistindo um jogo do São Paulo e não sei quem, já faz uns dias. Não é esse time aí. Não, é um time medíocre qualquer aí. Aí ele falou que ele estava assistindo, e daí terminou o primeiro tempo, ele falou assim, vou dar uma olhada no Instagram, né? As mensagens, o pessoal. E aí, porque fica ali uns 15 minutos, o pessoal falando do jogo, e ele pegou lá no Instagram e foi olhando, e uma coisa puxa a outra, e parece que quando você tem um assunto específico, ele coloca outro igual. E você fica ali, né? Ele mostrou até um bonequinho com o zoinho assim, é bem a gente, né? Você fica ali. E aí ele falou assim, Luiz, quando eu me dei conta, que eu falei, nossa, o jogo, que ele olhou para a TV, já estava no segundo tempo, já tinha passado 20 minutos. Então ele ficou 35 minutos no Instagram e não percebeu como o tempo passou rápido.
E aí a gente quer mais tempo, talvez, para orar, para se planejar, para fazer um plano de sair com a esposa, com os filhos, passar o dia com os filhos. Volta a sair com a esposa, que é coisa boa também, né? É bom, bom, né? Então é isso aí. Invista na sua esposa, invista no seu casamento. Mas assim, muitas bênçãos, eu vi essa questão assim, às vezes a gente vê que o homem é tão durão, né? Ah, o homem, seja homem. A gente viu ali que o pessoal abriu o coração e falou, e se emocionou. Como eu me emociono, deixa eu ficar longe do Joso aqui. E a gente vê que, por mais que ele seja machão e tudo, ele tem algo sensível dentro dele, em relação à esposa, à família, os filhos, né? E muitas vezes eu percebi ali que muita gente percebeu que não está sendo tão bom como deveria com as suas esposas. E no desenrolar dos assuntos ali, eu creio que todo mundo recebeu alguma coisa. Eu fico feliz por cada um dos irmãos que estão aqui, meu irmão venezuelano, né, e tantos outros amigos que estavam lá. Diego aqui é um dos novos aqui na igreja, tem participado da célula. Bênção, fica firme, irmão, fica firme que as coisas vão melhorar, as coisas vão dar certo. E conta com o apoio dos irmãos mais velhos, né? Eu não sou tão velho assim, mas pode contar com o meu apoio. Mas assim, os homens têm que se ajudar. Eu vejo esses meninos aqui e fico olhando, esses caras um dia vão ser os líderes dessa igreja aqui. Essas meninas vão ser as líderes dessa igreja. E nós vamos ser um bando de velhinho ali observando. Liderado e contente, falar assim, ó, eles estão fazendo o que nós não conseguimos. Isso foi uma fala importante, quem lembra disso? A gente faz planos, faz planejamentos, e o que acontece? Tem coisas que nós não vamos conseguir fazer, porque o tempo vai passar, não vai dar tempo, né? Porque a idade vem chegando, mas em alguns momentos nós vamos ainda receber a bênção de Deus de ver pessoas mais jovens fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer, mas não conseguimos. Mas ficou um legado e vocês vão estar fazendo, né? Porque é para a honra e glória do Senhor. A palavra diz que lá no Evangelho de João, vocês falarão às gerações futuras, Nós temos irmãos aqui que serviram tanto nessa igreja. E hoje eu tenho certeza que se você conversar com esses irmãos, eles ficam felizes de ver que existem irmãos que estão fazendo. Nós vamos passar esse bastão na mão de vocês que são mais jovens, né? E vocês vão fazer. E nós vamos ficar torcendo que as coisas deem certo. E muitas coisas nós não vamos ver acontecer, mas tenha certeza que o Senhor vai fazer com que essas coisas aconteçam, porque Ele colocou no coração de cada um que se organizasse, que se unissem para fazer algo importante para Ele, porque é para a honra e a glória dEle. E talvez a gente não veja tantas coisas que a gente gostaria em relação a essa igreja, a esse grupo, mas tenha certeza que o Senhor vai fazer, seja no nosso tempo ou no tempo vindouro. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos lembrar de tudo que a gente presenciou, que a gente testemunhou lá, do que a gente ouviu, e vamos colocar em prática e vamos cobrar. Ô, Elisandro, lembra lá naquele negócio? Não esquece, hein, cara? Vamos ficar firme, né? Confiar no Senhor, fazer plano. Que dia que você vai fazer mesmo o negócio lá que você falou? Que você disse que ia fazer, né? Então é isso aí. Se for em relação às esposas, não coloque muito para frente, comece a fazer meio logo. Não procrastine, porque pode ter certeza, se você começar a fazer meio logo, aquilo que está relacionado às suas esposas, elas vão apoiar vocês mais e vocês vão conseguir fazer mais coisas também. Nós falamos de... A gente falou de caixa de ferramenta, que todo homem tem que ter uma caixa de ferramenta. Vocês viram um vídeo de uma moça que ela se emociona e ela fala para o rapaz assim: nossa, você é muito maravilhoso, mas por que isso? Você tem uma caixa de ferramenta. Se você não tem uma caixa de ferramenta, irmão, decida essa semana, vá lá na Leroy Merlin, compre uma, coloque as ferramentas e comece a fazer. Se você não conseguir,
pergunta para o seu Ari, que sabe fazer bastante coisa, o Elisandro, aqui o Joso, olha quanta gente capacitada que sabe fazer um monte de coisa, o Adriano, pede ajuda, eles vão te ajudar. E se você não conseguir falar com os irmãos, vai lá no YouTube, mas não gasta muito tempo, procura lá e fala assim para tua esposa, eu vou resolver, eu dei um testemunho lá, acho que eu vou falar. Que nesse negócio eram tantas coisas na cabeça, mas tinha que escolher uma, e é difícil, né, pastor? Escolher uma, tanta coisa que a gente tem. Mas era para escolher uma, porque ele queria nos apertar mesmo. De fato, o Senhor falou com ele, aperta esses homens aí. E aí eu pensei, poxa vida, minha casa, né? E eu falei para minha esposa no começo do ano, eu prometi para ela que a gente tem a parte de baixo, está construindo a parte de cima, em dezembro nós vamos estar lá em cima, eu e ela, no nosso quarto lá em cima. E aí o pedreiro não veio mais, me abandonou, não sei o que aconteceu com a nossa relação, né? E eu ligando para ele não me responde, não dá bola. Daí eu falei para ela, me deu uma indignação santa um dia. Eu falei para ela, eu vou fazer. Ela falou, mas você não tem tempo? Você vai... Não, vou dar um jeito, vou fazer. E eu confesso que chegou um momento que eu comecei a fazer, eu quase me arrependi, porque começou a doer as costas, o braço, a perna, cãibra em todo lugar, a gente não está mais acostumado, mas estou fazendo, não estou fazendo? O meu amigo vem de São Paulo, ficou hospedado lá já, né? Mas é assim, faça, né? Faça. E não tem coisa melhor você fazer as coisas na tua casa, no teu lar, para tua esposa. Às vezes ela quer que você arrume alguma coisa lá. Tente fazer. Se você não conseguir, chame o irmão para te ajudar. Tenho certeza que o irmão vai te ajudar lá. Eu acho que é isso. Deus abençoe a vida dos irmãos, dos pastores que estavam lá. E foi bênção participar com todos. Teve irmãos que não conseguiram ir, mas alguém foi no lugar deles. Até isso Deus providenciou. O irmão fez um plano e não conseguiu ir lá. E a bondade no coração do irmão falou assim para o pessoal do grupo, vejam quem vocês têm aí interesse no coração, leva essa pessoa. E alguns irmãos foram lá porque alguém pagou. Então, às vezes você quer fazer algo, um curso, alguma coisa, fala, mas de onde eu vou tirar o dinheiro? Não importa, coloca isso diante do Senhor e Deus vai criar os meios para você conseguir fazer aquilo que Deus já colocou no teu coração. Deus abençoe todos vocês. Como foi retiro de homens, no meu coração eu gostaria de pedir que uma das irmãs orasse pelos homens, não só os que estão aqui, que não puderam vir, os que estão na congregação. Alguma irmã levanta a mão, quem pode nos dirigir na oração? Isso, pode ser. Vamos ficar em pé. Terminamos esse culto com gratidão e louvor.